capítulo 1 e o versículo 1. A criação do mundo e do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareçam a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão os céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves do céu, e todas as aves conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou o homem, e a mulher os criou.
E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, que dê semente, se-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tivera feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus o criara ou fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e pegava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há outro. E o outro dessa terra é bom. Ali há um jardim e pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cússia. E o nome do terceiro rio, este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave do céu, e o trouxe a Adão para este ver como lhe chamara a dar o nome. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: este agora osso dos seus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, para a honra e glória do nosso Deus. Esse Deus poderoso que fez os céus e a terra,
e tem o controle e o comando nas suas mãos, para a honra e glória do nosso Deus. E para a honra e glória do Senhor, como está escrito na palavra dele, procurai o que faz o 7 estrelas, o Orion, e o torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, para a honra e glória do nosso Deus. Minha criação é a imagem e semelhança de Deus. Me reveste de dignidade e responsabilidade. Quando olho para o céu estrelado e contemplo a grandiosidade do Criador, tenho certeza de que deve ser algo especial para ele ter se dado ao trabalho de modelar com suas próprias mãos a figura do homem. Os homens correm atrás da criação, tentando entender cada detalhe dela. Não seria melhor correr atrás do Criador? O Senhor é o seu nome. O capítulo da criação de Gênesis, para a honra e glória do nosso Deus, mostra o maior interesse pelo conhecimento da natureza do Criador. Por que não fazer desse Criador maravilhoso nosso companheiro de cada dia, de cada instante da nossa vida? Por que não permitir que ele participe dos detalhes da nossa existência e descansar confiando em seus braços e no seu amor? Porque Deus fez o homem para ser livre, para ser liberto e para estar no jardim de paz, de bênção, longe dos vícios, para a honra e glória do nosso Deus, E o mesmo Deus de ontem é hoje, eternamente e sempre será. Ele está de braços abertos, esperando a todos os filhos e filhas de Deus que estão dispostos a aceitá-lo, abrir a porta do seu coração cada vez mais para ele, Para a honra e glória do nosso Deus. Como está escrito aqui em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 3, as bem-aventuranças, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós, para a honra e glória do nosso Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, e para a honra e glória do Senhor. Coríntios capítulo 13, o versículo 1, que toda a humanidade precisa em todos os momentos, cada vez mais, o amor e paz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se desobedece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor, para a honra e glória do nosso Deus, né? Esse Deus poderoso que nos ama verdadeiramente, que deu seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e para nos dar vida e vida em abundância, né? O sol brilha mais além, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Isaías capítulo 40, versículo 31. A águia é usada como símbolo dos que esperam no Senhor. Nele confiam. Esse bicho é interessante desde sua origem. Um frango está pronto para ser vendido no mercado em 9 semanas. As águias não. Elas levam, como no caso da águia real, até 1 ano para voarem sozinhas. Verdadeiros cristãos são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Primeiro, trigo, depois erva verde, finalmente fruto. Você pode ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. Águias não. Sempre estão sozinhas. No máximo 2. Fica lá no alto, olhando o azul infinito. É do alto que vem o poder do cristão, que muitas vezes tem que ficar sozinho por causa dos seus princípios. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Este mundo não foi feito nos modos presentes para o povo de Deus. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. E quando alguém não é compreendido, é temido. E quando alguém é temido, é criticado. Alguma vez já pensou onde vão as águias quando a tormenta vem? Onde é que elas se escondem? Elas não se escondem. Abre suas asas, que pode voar a uma velocidade de até 90 km por hora e enfrentam a tormenta. Elas sabem que as nuvens escuras e a tempestade e os choques elétricos podem ter uma extensão de 30 a 50 metros, mas lá em cima brilha o sol. Nessa luta terrível, pode perder penas, pode se ferir, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima, para a honra e glória do nosso Deus. Talvez por isso o profeta Isaías compara os que confiam no Senhor, são como as águias que sabem voar. Voe, hoje tem diante de si um dia cheio de desafios. Alcance no Senhor, passe tempo com Ele e depois parta para a luta, sabendo que além daquela tormenta brilha o sol. E o sol brilha todos os dias em nossas vidas, como está escrito em Isaías capítulo 60. Levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Amém.